Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. Shalom Adonai a todos. Vamos lá. Segunda de Pedro, capítulo de número 1. Nós estávamos no versículo de número 6. E o conhecimento com domínio próprio. Domínio próprio com a perseverança. Perseverança, a piedade. Piedade, a fraternidade. Fraternidade, amor. Estávamos falando nos últimos devocionais, é preciso aprender domínio próprio. E é interessante aqui que as escrituras aproximam, né, o conhecimento com o domínio próprio. Tem muita gente incapaz de gerenciar a si mesmo. Isso é complicado. Muita gente incapaz de colocar rédeas em si. Existe um salmo que fala que nós colocamos rédeas em cavalos para gerenciar a direção que ele irá seguir. E é um salmo que fala sobre a gente, usando como exemplo o cavalo. E a intenção dessa comparação, usando as rédeas, é justamente mostrar como pequenos atos podem nos ajudar no controle de algo muito grande. A rédea é pequena em comparação ao tamanho do animal que ela consegue coordenar, ajudar na coordenação. Precisamos aprender quais são as rédeas que nos ajudariam na gestão do nosso ser. Um dos desejos que o ser humano nutre desde pequeno é não dar satisfação a ninguém, fazer o que bem entender, sem compromisso com nada, sem obediência a coisa nenhuma além do próprio desejo. Tem gente que cresce e envelhece preso nesse problema infantil e permanece solteiro. Por essa razão. Existem 1000 razões, né? Inclusive, 1 Coríntios 7 fala de gente que fica solteira para servir ao Senhor. Então, também existem aqueles que gostam da vida solteira porque não precisam dar satisfação a ninguém, não precisam seguir nenhum tipo de acordo, porque um casal não deve existir baseado na imposição do desejo de um sobre o outro, mas na sintonia que compõe o casal em busca de harmonia. Os dois se ajustam. Os dois se ajustam objetivando a boa convivência. E é preciso entender que uma é a vida do solteiro, outra a vida de um casal. A vida de um casal é uma vida associativa. Então, os dois já não são indivíduos desconectados, precisam dessa parceria onde um deve satisfação ao outro. Não é uma união de escravização. O que eu estou falando é dessa adaptação para
convivência parental, que acontece também depois com os filhos. Os filhos também precisam aprender a rotina da casa. É claro que existem pessoas extraordinariamente doentes e infantis de um outro modo. Se tem esse infantil que gosta de uma individualidade absoluta, existe um outro lado desse espectro, também extraordinariamente infantil, que é aquele que deseja ser mimado por todo mundo. Tem gente que quer ser mimado pela família. Então ele tenta impor seus desejos, normas e sistemas sobre toda a casa. Uma criança mimada manda nos pais. Não é isso que a gente vê quando você vê uma criança mandando nos pais, mandando pai e mãe calar a boca, uma criança aprontando mil peraltices na frente dos pais, sem que eles reajam, uma criança que faz dos pais gato e sapato, uma criança que os pais fazem de tudo para realizar os menores caprichos dela, a super protegendo, a super valorizando, não a corrigindo. Não é uma criança mimada? Tem adulto que permanece infantilizado e tenta dominar o lar em função de sentir-se priorizado. A conduta de um lar deveria ser estabelecida para o bem comum, jamais para privilegiar um indivíduo em detrimento dos demais. Esse lar, seja o homem, seja a mulher, seja os filhos, que exige preferência e acepção de pessoas, desgasta todo mundo. Não dá para viver em função de tratar o outro com preferência, principalmente o tempo todo, porque o mimado exige ser preferido o tempo todo. Ele quer porque quer. Não existe nenhuma razão justificável. Quer porque quer. Isso é muito complicado, porque o mimado e o egocêntrico nascem de uma disfunção de amor. O mimado foi mais amado do que corrigido. Às vezes até foi corrigido duramente, mas toda correção exagerada, que já complica tudo, podia ser seguida de um aplacamento por meio de uma mimação sem fim, como compensação do excesso da correção. Essas pessoas não têm domínio próprio. O individualista não tem domínio próprio. E o mimado não tem domínio próprio. Eles são perfis dominantes, mas são indomáveis. E esse trecho está falando sobre domar a si mesmo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 sobre subjugar o próprio corpo, no versículo 27. Lá ele nos fala, por meio da metáfora do lutador e do atleta, sobre a necessidade do domínio próprio. Ele fala que o lutador e o atleta se abstêm de muitas coisas para serem bem-sucedidos no esporte.
se querem permanecer competitivos, precisam de restrições. Um atleta não tem uma vida igual ao do não atleta. Ele tem rotina de exercícios, uma alimentação adequada, horário regular de começar a dormir, de acordar. De certa maneira, ele vive em função do esporte ao qual ele se dedica. E Paulo fala que o atleta faz isso concorrendo uma medalha de primeiro lugar. Então, são muitos competindo por causa de um primeiro lugar. Ou seja, as chances de ganho são pequenas. E o esforço descomunal. E então, para nós, ele fala que todos também estamos em um tipo de jornada, mas nessa, todos os que cruzam a linha de chegada recebem o mesmo prêmio. Então, nós não concorremos com os outros por causa do prêmio. O nosso único adversário somos nós mesmos. Então, você não tem que vencer o outro, tem que vencer a si. E nessa passagem, falando sobre domínio próprio, ele nos ensina que é por meio do gerenciamento de nós mesmos que alcançamos o céu. Você precisa administrar você. Não pode ficar solto no pasto. Você não pode ficar sem governo, terra sem lei, sem rei, sem norma. Você precisa se sujeitar. E é uma questão de consciência. Não é para agradar aos outros. Não é em função dos outros. Embora todo mundo se beneficiará se você se governar. Colocar-se debaixo de governo fará bem a todos. Tem muita gente com emoções descontroladas. Muita gente com sentimentos descontrolados. Muita gente desordenada com sua sexualidade, desordenada na alimentação. Tem gente desordenada na ingestão de água. Passa horas e horas sem se hidratar. Quando lembra, já foi embora o dia. Desse jeito, sacrifica os rins, sacrifica o cérebro, o organismo. Muita gente sem autogestão. Quando você estuda a lista dos pecados, em qualquer um dos livros que apresenta algum tipo de lista, como Apocalipse 21, 22, 1 aos Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 5, no Sermão da Montanha, de Mateus 5, 6, 7, quando Jesus fala das coisas que devemos e não devemos fazer, em todas essas listas, você percebe que o pecado está no descontrole de muitas dessas citações de Jesus e dos apóstolos. Glutonaria, descontrole. O sexo não é pecado, mas quando ele não é regido e é praticado
sem critério, com qualquer pessoa, praticado fora do casamento, em adultério, em prostituição, ele se torna pecado. Irar não é pecado, mas descontrolar, porque irou, sim. A falta de gestão de nós mesmos pode nos conduzir a esses abusos de existência. É esse transbordar que nos retira do pacificador, nos retira do perdoador, do que se abstém, que nos afasta de Deus. É preciso aprender a gerenciar a si mesmo. E para tudo isso, acabei de dizer, é preciso aprender. O conhecimento nos leva ao domínio próprio. Conhecimento de nós mesmos, conhecimento de nossas limitações, conhecimento de nossas fraquezas, conhecimento de nossas tendências e conhecimento do que as Escrituras têm para nos falar. Isso nos levará a desenvolver o que não temos. Poder de nos controlar. Domínio próprio. Controle-se. Controle-se. Assuma a gerência desse lugar chamado você. Não deixa você se tornar uma terra sem lei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra tão poderosa, maravilhosa. Precisamos aprendê-la, precisamos conhecê-la para o nosso bem. Nos ajude a entender isso, que é para o nosso bem, para sermos curados, restaurados, para o nosso bem. Tome em suas mãos todos os que participaram desse devocional, que o dia de todos eles seja melhor, com mais sabedoria, maturidade, para que vivam melhor, com domínio próprio. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado mais um estudo baseado nos ensinos do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.